Pode ficar tranquilo, eu não vou vender nada hoje aqui não. Tá? Mas eu trouxe um aparato aqui para me ajudar nesse tempo de reflexão da palavra de Deus. Meus irmãos, quero agradecer ao Luciano que me emprestou essa balança. Essa balança tem uma data no prato aqui de 1924. Eu acredito que talvez só o presbítero Josué, né? Pôs a mão na balança dessa, né? Mais lá para trás. Ele não está aqui, está para a rua, né? Coitado. Judiação. Ainda pega no pé. Muito obrigado, Luciano. Falei para ele, perguntei para ele, você tem uma balança? Uma balança de pêndulo, né? Que dá esse visual aqui diferente. Ele falou, não tenho. Procurou, lá não tinha. E não é que ele comprou a balança, gente? Só porque eu perguntei se ele tinha, ele foi lá e comprou. Ah, não tinha uma dessa. Tem bastante coisa de colecionador lá. Então eu agradeço a gentileza do Luciano de ter providenciado uma balança que hoje nós vamos usar aqui para pensar algo sobre a palavra de Deus. Meus queridos, a balança mais antiga que já foi encontrada data de 2000 anos antes de Cristo. Faz bastante tempo que o ser humano está usando esse recurso para pesar, para fazer comparações. E, a princípio, a balança era usada para objeto de troca. Então, pesava-se ouro, pesava-se algum objeto, o peso era importante, usava-se a balança para isso. E esse instrumento, que a princípio ele era mecânico, hoje ele é digital. Hoje tem balança que está num lugar e a pessoa está com o celular no outro, pelo aplicativo ele consegue acessar a balança, se alguém colocar alguma coisa lá, ele sabe quanto pesou à distância. Então o negócio evoluiu demais. E hoje usa-se balança para tudo. Tudo. Hoje tem algumas pessoas que fogem da balança, não tem? Não sei se é o seu caso, né? Tem algumas pessoas que não gostam da balança, não. Já tem outras que são bitoladas com a balança, não é? Todo dia passa 2, 3 vezes na balança, tem balança em casa, tem gente que conta grama. Então tem gente que foge da balança, não quer saber da balança, tem gente que é bitolado com a balança. Parece que tem um caso de amor com a balança. Não sei se você já foi no médico, o médico pergunta assim para você, quanto que você está pesando? Aí você fala, no meu caso, eu estou pesando 90 quilos. Aí o médico vai lá, anota. Aí você fala, que bom. Ele só perguntou. Aí dali a pouquinho vem aquele silêncio, eterno. Aí ele fala assim, vamos conferir? Aí leva a gente para a balança. Aí você tenta tirar o máximo de roupa que você pode, para tentar chegar mais naquilo que você falou. Aí o médico pergunta dali a pouquinho, faz quanto tempo que você pesou? Não é? E aí ele sabe que não bateu com os 90, com o 95 aqui. O que está acontecendo? Mas a balança, ela tem algo importante para nós na espiritualidade. E eu queria compartilhar com você hoje, pensando nessa ideia da balança, um versículo. Quero que você leve para casa esse versículo. Quero que você não se esqueça mais desse versículo. Memorize ele se você puder. Aprenda ele. Recite ele. E diariamente você recorra a ele. Um versículo. Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, eu quero ler só o versículo 2. Provérbios 16, 2 diz assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Vamos ler de novo. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O Senhor pesa o espírito. Você sabia disso? Que Deus tem uma balança? Deus tem uma balança. E nós, vez por outra, de preferência com bastante frequência,
precisamos dar uma passadinha lá, na balança de Deus. A questão é que a balança que a gente usa, ela vai revelar para nós o peso. O peso e pronto, acabou. A balança de Deus, ela vai revelar várias coisas. E não é o peso. O peso de quilo, de grama, de tonelada, não é isso que a balança de Deus quer revelar, né? Por outro lado, nós precisamos saber que Deus tem um padrão. E se de um lado Deus coloca o padrão dele, a gente precisa passar na balança de Deus para a gente tentar chegar no padrão de Deus. Então, se a gente é um saco grande igual esse aqui, que não fez diferença nenhuma, mas a gente pode ser um saquinho um pouquinho menor igual esse aqui, e aí a gente passou do limite. E aí a gente precisa saber que o padrão de Deus, ele... Olha, será que nós vamos chegar lá? Olha o tamanho disso aqui, que legal. O Luciano trouxe esse aqui. 50 gramas. Vamos chegar aqui mais para a pontinha. E mais ou menos aqui. E mais ou menos. O que eu quero que você visualize? Que Deus, meus irmãos, ele tem um padrão. E os nossos olhos, eles são falhos se a gente não olha o padrão de Deus. Se a gente não trilha a nossa vida com base no padrão de Deus. Os nossos olhos são falhos. Essa é a primeira lição que eu queria ensinar para você a partir desse texto. Que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas Deus pesa o Espírito, o Senhor pesa o Espírito. A palavra de Deus está nos dizendo, nós somos falhos em avaliar os caminhos. Nós somos falhos em avaliar o caráter. Nós somos falhos em definir, eu sou uma boa pessoa. Mas como é que você sabe disso? Não, porque eu sei. Eu faço bem, eu sou honesto, eu não roubo ninguém. E a palavra de Deus fala que os nossos olhos são falhos em avaliar isso. Eu vou citar um exemplo da palavra de Deus. 2. Primeiro exemplo. Zaqueu. Vocês lembram? Lucas capítulo 19. Conta a história de um fariseu chamado Zaqueu, riquíssimo, diz o texto, maioral dos publicanos, que quando ele viu Jesus no meio daquela multidão, ele queria se encontrar, ele queria ver mais de perto, subiu numa árvore, viu Jesus, Jesus olhou para ele e falou, desce depressa, eu quero ir na tua casa hoje. Foi para a casa de Zaqueu, passou um tempo com Zaqueu, confrontou os pecados de Zaqueu, Zaqueu se arrependeu. E Zaqueu sabia que ele estava num caminho ruim. Muito claro isso naquele texto. Mas eu não sei se você já leu o capítulo anterior, Lucas 18, que vai contar a história do jovem rico, que chega para Jesus e fala assim, mestre, o que eu faço para herdar o reino de Deus ou herdar a vida eterna? Jesus fala assim, olha, segue os mandamentos, ama a Deus de todo o coração, não mata, não rouba, dá o dízimo, vai no culto, faz a sua oferta. Ele fala, eu faço tudo isso. E aí Jesus diz assim, uma coisa ainda te falta. Vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me. O que Jesus quis dizer? Faz um voto de pobreza? Não. Jesus falou, tira o coração das riquezas. Faltava isso. Vocês notam que Zaqueu estava num caminho ruim, ele sabia, Jesus sabia, foi confrontado e se arrependeu. O texto do jovem rico fala que ele foi embora muito triste. Mas ele estava num caminho bom. Ele fazia tudo certinho. Ele ia no culto, ele dava o dízimo, ele era uma pessoa boa, ele não maltratava ninguém, ele era honesto. E Jesus fala, você não vai para o reino de Deus. Porque o mais importante, você ainda não fez, colocar o coração em Deus. Vocês notam, meus irmãos, que os nossos olhos são falhos em avaliar. A gente pode concluir, eu estou num caminho bom, mas pode estar faltando alguma coisa muito importante se a gente não passar pela balança de Deus.
se a gente não pesar o espírito, não pesar o caráter no crivo de Deus, aí falta alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele é especialista em me convencer e convencer você a seguir por caminhos bons, aparentemente bons, mas que nos levam para longe de Deus. Compreende isso? O diabo nem sempre vai nos levar para um caminho ruim. O diabo nem sempre vai nos levar em direção ao vício, em direção a uma tragédia. O diabo, ele faz isso, é estratégico, ele nos leva por caminhos bons. Mas nesse caminho, a autoridade de Jesus não faz parte da nossa vida. Porque o que o diabo quer é isso. É que Jesus perca a autoridade sobre nós, é que Ele não seja Senhor do nosso coração, não seja Senhor da nossa vida, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, da minha profissão. Aí o diabo triunfou. Se Jesus perdeu a autoridade na nossa vida, o diabo triunfa. E ele faz isso por caminhos bons. Cuidado. Passe na balança de Deus. Pese a sua vida, o seu espírito na balança de Deus. Para você ver se o caminho é bom, se o caminho é ruim. O crivo é esse. O diabo quer que eu e você tenhamos convicção de que nós somos capazes de avaliar a nossa própria vida, a nossa própria espiritualidade, o nosso caráter. Nós não somos. Deixe Deus fazer isso na tua vida. Deixe Deus avaliar você. Não confie na sua própria avaliação. Porque todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. A gente vai concluir, mas eu estou num caminho bom. Eu estou agindo com tanta bondade. O inferno está assim, gente, de pessoas boas. Mas que não se renderam à autoridade de Jesus. Primeira coisa, nós somos falhos em avaliar. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você. Deus te conhece. Deus te conhece. A balança de Deus é precisa, é infalível. Quando a gente passa pela balança do Senhor, tudo é revelado. Tudo vem à tona. E Deus sabe. Então, nesse sentido, não adianta a gente tentar construir uma vida de aparência. Porque Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe todas as coisas. Vou citar mais 2 exemplos da palavra de Deus. Primeiro, Samuel chega na casa de Jessé para escolher o rei. Jessé tinha 7 filhos. Samuel avaliou 6 filhos. No 6º, a hora que ele viu o menino, ele falou, entrou o rei. É esse. Robusto, forte, talvez bonito, talvez entrou jogando o cabelo, né? Fez pose, apareceu, Samuel concluiu, é o rei. O que Deus fala para ele? Não atentes para a sua, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus conhece. Então não adianta a gente construir uma vida de aparência. A gente pode até tentar mostrar para as pessoas o que nós somos, ou o que nós queremos ser, ou o que nós tentamos ser. Mas quando a gente passa na balança de Deus, Deus sabe. Deus me conhece, Deus te conhece. A gente não esconde nada. Quer ver um outro exemplo da palavra de Deus? Êxodo, capítulo 2. Nasceu Moisés, foi bem dramático o nascimento, né? Quase morreu. Foi parar lá no palácio do rei. Cresceu como um príncipe egípcio. Chegou um momento que ele encontrou um egípcio maltratando um judeu, um hebreu. Ele ficou indignado. O que ele foi lá e fez? Matou o egípcio. E diz a palavra de Deus que Moisés escondeu o egípcio na areia, né? Cobriu com areia, mas diz a tradição da escola dominical que o dedão do pé ficou para fora.
Tentou esconder, não conseguiu. Dali a pouquinho ele viu 2 hebreus brigando, no versículo de baixo. Ele vê 2 hebreus brigando, e ele vai lá e chama a atenção do que estava errado. O que estava errado falou assim, mas peraí, você que matou o egípcio? O Moisés dá aquele pulo, né? Como assim, gente? Já está no Instagram, todo mundo está sabendo. E ele fica espantado, porque ele viu que ele não conseguiu esconder o erro. De qualquer forma, ele tentou esconder. A questão não é se outros souberam, a questão é que Deus sabe. A gente pode tentar esconder das pessoas, a gente pode colocar o lixo debaixo do tapete, mas Deus sabe. Deus conhece o meu coração, o teu coração. Deus conhece o meu passado, o teu passado, o meu presente, o teu presente. Deus sabe. Então, quando a palavra de Deus fala que os nossos olhos não dão conta de avaliar, mas o Senhor pesa o Espírito, não é para a gente ter medo de Deus, ao contrário, é para a gente ter coração aberto, sincero, verdadeiro, passar na balança do Senhor, para que tudo venha à tona. E talvez aquilo que a gente acha que está sendo bom, mas não está, a gente fica sabendo. E a gente mudar, a gente transformar. A gente transformar. Então Deus nos conhece. Nós podemos esconder alguma realidade das pessoas, mas não podemos esconder nenhuma realidade de Deus. Quando a nossa vida passa pela balança de Deus, a realidade de quem nós somos vem à tona. Nem é o que nós fizemos, é quem somos. Pois é isso que Deus quer. Quando a gente vem e passa na balança dele, Deus quer que nós mesmos conheçamos quem somos, para que haja mudança, para que haja uma real transformação, porque Deus pesa o Espírito. Deus pesa o mais íntimo do nosso ser. Deus pesa o nosso caráter. Ele nos conhece na essência, na profundidade. E é ali, meus queridos, que a real transformação acontece. Não é uma transformação de aparência. Não é uma transformação que tenta ser, mas é. É de fato. É de fato. Então, a segunda coisa que eu compartilho com você. Deus te conhece. Deus me conhece. Qual que é a primeira? Somos falhos em avaliar. Somos falhos em avaliar o caminho, o caráter. A segunda, Deus te conhece. Terceira e última. Bem presbiteriano hoje. Passe na balança de Deus constantemente. Passe na balança de Deus. Deus não é um nutricionista chato. Não estou falando mal dos nutricionistas, viu? Fazem um papel espetacular. Mas Deus não é um nutricionista chato que fica contando caloria. Esse não é o papel de Deus. Deus também não é um personal trainer chato que fica contando grama e gordura, caloria que perdeu, caloria que comeu e comparando. Não precisa de mais exercício. Não, você precisa de mais cardio. Não, vamos investir nas pernas. Não é isso. Nós precisamos entender que Deus não é um fiscal do nosso caráter. A questão não é essa. A questão, meus queridos, é que Deus quer lapidar você. Deus quer moldar a tua vida. A pergunta é, eu quero. Você quer? Você quer ser moldado por Deus? Você quer ter o teu caráter transformado, refeito a partir do crivo de Deus? Ô pastor, eu quero. Então passe na balança do Senhor. Abra o coração. Deixa Deus te mostrar o que está errado na tua vida. Para de tentar definir o teu caminho com os teus próprios olhos. Chama Deus para conduzir a tua vida. Passe na balança de Deus constantemente. E agora eu quero citar um outro exemplo bíblico,
que nós lemos aqui com o presbítero Eduardo. Vocês notaram o Salmo 139, meus irmãos? O que Davi está fazendo? Ele está passando na balança de Deus. Ele começa dizendo lá no versículo 1, sonda-me, ó Deus, e me conheces. Ele sabe que Deus conhece a vida dele. Ele sabe que Deus conhece o interior. Ele sabe que Deus conhece as intenções. Aliás, ele vai mais longe. Ele fala assim, se eu tento me ausentar de Deus, eu vou em direção ao horizonte, nos mares, Deus está lá. Eu vou no mais profundo abismo, Deus está lá também. Eu subo na alvorada, vou para o céu, Deus está lá. Não tem jeito eu fugir de Deus. Ele me conhece melhor que eu. Ele me fez. No ventre da minha mãe, Ele me formou, ainda como uma substância informe, Deus já me conhecia. Os meus dias estavam escritos no livro da vida. Os meus ossos, os meus dias contados. Olha onde é que Davi vai. E ele vai dizendo que Deus sabe, que Deus conhece tudo, e que não tem como fugir dos olhos do Senhor. Então ele começa o salmo dizendo, Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas. E aí ele termina dizendo, lá no versículo 23, aí ele já está pedindo, ele está clamando, sonda-me, ó Deus. Sonda, Senhor, vasculha, entra no meu interior. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que Davi está fazendo? Ele está passando na balança de Deus. Ele está dizendo, Senhor, a minha avaliação não é boa. Eu preciso da tua avaliação. Eu preciso do teu direcionamento. O que no meu caráter precisa ser mudado, moldado, melhorado. Não deixa algo dentro de mim que está errado. Mesmo que eu não saiba, eu quero saber o que é. Sonda, vasculha o meu interior, me mostra o teu caminho, me livra do caminho mau, me guia pelo caminho eterno. É Davi passando na balança de Deus. E aí você vai falar assim para mim, pastor, eu vou na balança da farmácia, do médico, mas como é que eu passo na balança de Deus? Palavra de Deus, oração, quebrantamento. Não tem outro caminho. É assim que a gente passa na balança de Deus. O crivo do Senhor é a sua palavra. E o que Deus procura é um coração quebrantado, humilde. A gente gosta muito do Salmo 51, nós citamos ele aqui semana passada na escola dominical. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. A gente gosta muito do versículo 10, mas a gente esquece de ler os 9 primeiros versículos. Antes de Davi falar, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, ele fala, eu só ando por caminhos ruins. Compadece-te de mim, Senhor. Muda o que está dentro de mim, precisa ser mudado. E aí lá na frente ele fala, renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é o caminho do quebrantamento. É assim que a gente passa na balança de Deus. É assim que a gente vai conhecendo o padrão de Deus. Se você não conhece o caminho de Deus, como você vai trilhar? Se você não conhece o padrão de Deus para a tua vida, você vai continuar vivendo os teus padrões. Vamos buscar em Deus a direção. Quando nós estamos esse ano de 2025 chamando toda a igreja para andar no Espírito, o Espírito nos chama, meus queridos, a passar na balança do Senhor. Porque ali nós temos um diagnóstico preciso da alma, do Espírito, do nosso Espírito. Nós vamos nos conhecer de verdade. É passando na balança do Senhor. Então aquela perguntinha básica, né, que todo pastor faz. Leu a Bíblia essa semana? Passou na balança? Ou você está como alguns, com medo da balança? Passe na balança. Passe no crivo da palavra de Deus. Alinhe a sua vida com Deus. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Andar no Espírito é isso, meus irmãos. É ir alinhando a nossa vida ao padrão de Deus. Alinhando o nosso Espírito ao Espírito de Deus. Para a gente trilhar os melhores caminhos, a gente viver os propósitos de Deus para nós.
Se nós não passarmos a nossa vida na balança do Senhor, nós não vamos experimentar os propósitos de Deus. Eu espero que essa seja a sua experiência, a minha experiência, uma vida de quebrantamento constante. Uma vida de sinceridade, sabendo que a gente não pode esconder nada de Deus. A gente deixando de avaliar o nosso próprio caminho com os nossos próprios olhos, porque somos falhos. Nós somos falhos. E o diabo quer que a gente se convença de que nós temos condição de avaliar o caminho. Nós não temos. Precisamos da balança do Senhor. Precisamos da orientação de Deus, para a gente identificar esse caminho é bom, esse não é. E às vezes, meus queridos, um detalhe assim, desequilibra toda a balança. Um detalhe pequeno. Desequilibra a balança. E nós precisamos passar na balança do Senhor e buscar o padrão de Deus, esse equilíbrio para a nossa vida. Faça isso. Quebrante o seu coração em oração todos os dias. Quebrante o seu coração na palavra de Deus, buscando o crivo do Senhor para a tua vida. Amém? Vocês estão quietinhos? Espero que estejam comigo ainda. Ninguém dormiu não, né? Feche seus olhos, quero orar com você. Quero convidar você para uma autoavaliação, mas não com os teus olhos. Agora nós vamos usar o crivo da palavra de Deus. Avalie a sua vida. Diga para Deus, sonda-me, Senhor. Tu me conheces. Transforma-me. O Senhor sabe do mais íntimo do meu coração. Chame Deus para sondar a tua vida, não somente hoje. Faça isso hoje, faça amanhã, faça depois de amanhã. Não pare de fazer. Passe na balança de Deus. Não avalie mais os teus caminhos com os próprios olhos. Busque orientação na palavra. Deixe a autoridade de Jesus conduzir a tua vida. O diabo quer nos afastar da autoridade de Jesus. E às vezes ele usa bons caminhos. Caminhos aparentemente, moralmente corretos. Ele quer que eu e você tenhamos convicção de que nós somos capazes de avaliar nossa própria vida. Nós não somos. Precisamos da balança de Deus. Não esconda nada do Senhor. Abre o teu coração. Tem algo que você precisa colocar diante dele agora? Talvez só você saiba, e ele. Mas ninguém sabe. Coloque isso diante de Deus. Supere isso. Vença esse pecado. Não se apegue mais a isso. E faça um propósito na tua vida, de constantemente passar na balança do Senhor, no crivo da palavra de Deus, na vida de oração, de coração quebrantado. Oh Deus, nós somos falhos, Pai, falhos em avaliar nossa própria vida, somos falhos, Senhor Deus, em avaliar os nossos caminhos. Talvez estejamos trilhando caminhos aparentemente bons, mas que não te agradam. Deixa isso claro no nosso coração. Revela para nós, Pai. Nós precisamos abandonar algum caminho, mudar algum estilo de vida. Nós queremos tão somente o teu caminho para nós, Pai. Por isso nós estamos hoje passando na tua balança. Estamos aqui, Senhor Deus, diante de ti. Nada podemos esconder. Nada. Nada. O Senhor sabe tudo. O Senhor nos conhece. E pedimos, sonda o nosso coração, Pai. Se há algum caminho mau, tira-nos desse caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno para a honra e glória do teu nome. Queremos que isso seja uma constante na nossa vida. Essa sinceridade, esse coração quebrantado diante da tua palavra, diante do Senhor, buscando alinhar a nossa vida, o nosso coração ao teu coração, Pai. Que isso seja verdade na nossa vida todos os dias. Que isso seja verdade nos nossos relacionamentos.
nosso espírito, a nossa conduta esteja alinhada à Tua, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho. Que ali, Senhor Deus, seja o Teu caminho e não o nosso. Seja a Tua direção e não a nossa, Pai. Em nome de Jesus. Amém.